Opa, 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 isso aqui é urgente. Marco Rubio prometeu duras punições ao STF. O dia já começa Magnitsky. A temperatura da crise entre Brasil e Estados Unidos acabou de subir, então assiste aí comigo. Ontem, na posse do novo presidente do STF, Edson Fachin, a grande ausência notada foi a do governador Tarcísio Gomes de Freitas. Apesar de ele estar aqui, ele estava aqui na cidade, né? Foi se encontrar dia 29. Tem gente que fala que Alexandre de Moraes fez questão de autorizar a visita dele por dia em que ele ia tomar posse como vice-presidente, meio que criando ali uma situação em que Tarcísio não poderia deixar de ir neste evento, que era o evento mais importante da cidade ontem, né? A posse de Fachin. Pois bem, ele não compareceu, né? Esteve com Bolsonaro durante boa parte ali da tarde, mas saiu por volta de 4 horas, o início da posse demorou, dava tempo para ele chegar, ele foi convidado, só não compareceu. E eu conversei com vários governadores que estavam lá, André, inclusive governadores da direita que estavam presentes na posse de Edson Fachin, e todos concordaram que foi um erro político de Tarcísio ao não comparecer. Porque, olha, para quem há pouco disse que não confiava na justiça, chamou Alexandre de Moraes de tirano, afirmou que existe uma ditadura do judiciário. Era o momento, na avaliação desses governadores, de Tarcísio mostrar, olha, eu coloco acima dessas divergências a minha relação com o Supremo. Estou aqui exatamente para demonstrar que não tenho nenhum interesse em queimar pontes. A avaliação desses governadores de direita é que, ao só comparecer na visita a Bolsonaro e deixar de dar o ar da graça na posse de Fachin, ele mostrou que está priorizando exatamente contentar e agradar Bolsonaro. Está ficando cada vez mais evidente que uma eventual chapa presidencial liderada por Tarcísio, com um endosso expresso de Bolsonaro, seria a favorita para vencer as eleições de 2026. Trago aqui a manchete do mês passado do Estado de São Paulo. Tarcísio tem 48% e Lula 46% em segundo turno em 2026, diz pesquisa Atlas Bloomberg. Só um exemplo. Mas vamos fazer outro recorte. Manchete aqui do Valor Econômico, março desse ano. Para 93% do mercado financeiro, Tarcísio é o nome mais forte para vencer a esquerda em 2026, diz Genial Quaest. E vejam só, o Lula não é considerado favorito para vencer em 2026 por 66% dos entrevistados, gente de mercado, que vive de precificar o futuro. Ao todo, 68% dos entrevistados afirmaram que confiam muito em Tarcísio, contra apenas 3% que confiam muito em Lula. Ninguém confia no petista. O aumento da inflação é apontado por 80% como principal risco para o desempenho de Lula nas próximas eleições. E aqui é importante destacar números de outra pesquisa, o Datafolha. 6 em cada 10 brasileiros reduziram sua compra de alimentos. 8 em cada 10 brasileiros reduziram os seus hábitos de consumo em geral. E para a maioria das pessoas, maioria esmagadora, a economia piorou e o governo tem muita responsabilidade sobre isso. E a gente não está falando só de inflação de alimentos atrapalhando o governo. É a desaceleração da economia, que retraiu nos últimos 3 meses, isso ainda não foi tema aqui de debate. É o aumento de impostos, como o IOF, a taxa da blusinha, e é os juros recorde, o segundo maior do mundo. Tudo isso tornou o povo brasileiro endividado e inadimplente como nunca antes na história desse país. São mais de 73 milhões de pessoas com nome sujo no SPC e mais de 7 milhões de empresas devedoras no Serasa. Então, não tem narrativa petista que sobreviva a essa triste realidade econômica. E essa visita do Tarcísio ao Bolsonaro foi duplamente estratégica. Ela sinaliza, mais uma vez, a proximidade entre as duas figuras mais proeminentes da direita e, ao mesmo tempo, serviu para o Tarcísio se distanciar taticamente da corrida eleitoral para presidente, reafirmando que é candidato à reeleição em São Paulo. Assim, o governador evita muitos ataques precoces e reforça a sua comprovada lealdade ao ex-presidente. Então, se esse jogo for jogado do jeito certo e não for possível reverter a inelegibilidade do Bolsonaro, daqui a 15 meses o Tarcísio vai morar em outro palácio. Nos bastidores. Vejam, por exemplo, o que está dizendo aquele que é, sem dúvida nenhuma, né, agora a nossa prioridade, que é Gilmar Mendes. E ele já está aqui agora dizendo, Gilmar, notícia que saiu no jornal hoje, no Globo, Gilmar Mendes defende lei anti-embargo para proteger autoridades e instituições brasileiras contra sanções. A reportagem, de fato, é do Daniel Gulino, do Globo, dizendo assim: o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, defendeu nesta terça-feira que o Congresso analise o que ele chamou de lei anti-embargo, que teria medidas de proteção contra sanções de outros países. O objetivo seria proteger as autoridades e outras instituições, como bancos, de punições como a lei Magnitsky utilizada pelo governo dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, também do STF. Aí tem a frase aqui do Gilmar. Nós estamos nos debruçando sobre um debate de lei anti-embargos para proteger as autoridades e também aquelas chamadas entidades que sofrem sanções secundárias, como os bancos prestadores de serviço. Então é preciso entrar um pouco neste mundo e discutir isso. Eu acho que o Congresso é o locus, o lugar adequado para esse tipo de proteção, afirmou o Gilmar,
após participar de um evento promovido pelo LIDE. Eu acho isso muito legal, porque o Gilmar, ele se acha presidente, ele está quase enviando ao Congresso o projeto de lei, como faria o presidente da República. Mas continua a reportagem. Gilmar afirmou que a inspiração dele veio de legislações europeias, de que essa proteção serviria também para casos como o do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que teve a circulação restringida ao conseguir um visto para acompanhar eventos das Nações Unidas, da ONU. Aí, frase continua Gilmar. Na Europa existem várias discussões sobre isso e várias decisões sobre isso, tendo em vista embargos que são aplicados em Cuba, embargos que são aplicados ao Irã, e como recentemente houve não só a cassação de visto de autoridades brasileiras, o episódio do ministro da Saúde, mas também a aplicação da Magnitsky dos nossos colegas, é um fenômeno que também está ocorrendo com autoridades europeias. E eu achei muito bacana tudo isso que o Gilmar falou. Né? A primeira parte que eu achei bacana é a parte onde eu pergunto para vocês, Galvão, sentiu, né? Porque realmente o Gilmar parece estar preocupado, está se debruçando sobre esse assunto, né? O problema, Gilmar, eu acho bacana que você comece a estudar Lei Magnitsky agora, eu já estou estudando há um pouquinho mais de tempo que você. Então eu quero te atualizar, porque você está trabalhando com a premissa falsa, na qual muitos brasileiros ainda acreditam, que é a realidade de que se pode dobrar leis. No Brasil, você tem muito disso, né? Afinal, a lei garante a todos saúde, educação, moradia, segurança e tudo mais quando for possível, mas na prática, obviamente, isso não acontece. Acreditar que aprovar uma lei contra sanções internacionais vai ter algum poder de evitar as sanções americanas é mais ou menos como se você acreditasse que aprovar uma lei contra a lei da gravidade vai poder permitir que você pule de um prédio e caia para cima, sem se arrebentar todo no chão. E eu digo a vocês que os Estados Unidos vão continuar aplicando essas sanções, e as empresas que quiserem continuar com acesso ao mercado americano, que não queiram pagar multas, que não queiram ser responsabilizados nos Estados Unidos, elas vão continuar, Gilmar, cumprindo as sanções que foram aplicadas. Você pode passar quantas leis quiser contra isso no Brasil, porque a realidade não vai mudar. O que a lei exige. Já que você quer se debruçar no caso da Europa, eu também me debrucei. E lá eu quero te dar um spoiler. Essas coisas também não funcionaram. Porque, na prática, as leis europeias contra os embargos comerciais são mais uma declaração política do que um instrumento de poder real. Veja, por exemplo, em 1996, a União Europeia criou o Regulamento 2271, justamente para anular, essa que você está falando, o efeito extraterritorial das sanções dos Estados Unidos. E o que dizia esse regulamento? Dizia que, as empresas europeias não poderiam obedecer às sanções americanas, e 2, qualquer decisão americana contra uma empresa europeia baseada nessas sanções não teria validade nos Estados Unidos. A terceira coisa que dizia é que empresas punidas pelos Estados Unidos poderiam ajuizar ações no judiciário europeu para recuperar essas perdas. E era uma teoria maravilhosa para os europeus, essa aí que você está estudando. Eu só recomendo que veja a prática. Porque, na prática, grandes bancos, empresas multinacionais europeias seguiram na risca as sanções americanas, mesmo assim. Eu sempre cito o caso aqui do BNP Paribas, da França, o banco, que em 2014 aceitou pagar quase 9 bilhões de multa, de dólares, mais de 50 bilhões de reais ao Tesouro americano. O governo dos Estados Unidos discute a aplicação da Lei Magnitsky contra mais ministros do Supremo Tribunal Federal. Ao menos 2 magistrados estariam na lista de possíveis novas sanções em estudo pelo governo de Donald Trump. A avaliação é de interlocutores que atuam junto ao governo americano e têm acesso direto às autoridades responsáveis pelas sanções. O entendimento é que os precedentes já aplicados abrem margens para medidas contra ministros que apoiam publicamente Alexandre de Moraes. Entre os nomes que chegaram à mesa do governo americano, por sugestão desses interlocutores, estão os dos ministros Gilmar Mendes e Flávio Dino. Ambos saíram em defesa de Moraes e criticaram as medidas impostas pelos Estados Unidos contra o relator dos inquéritos da tentativa de golpe. Interlocutores avaliam que os 2 ministros podem ser enquadrados no entendimento do secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, de que atuam em apoio ao que eles consideram uma violação dos direitos humanos cometida por Moraes. Ato final, praticamente, do Luiz Roberto Barroso como presidente do STF, ele está deixando a presidência do Supremo hoje, e ele enviou na semana passada para o Congresso Nacional o projeto de lei número 4.750 de 2025, que prevê reajuste salarial de servidores do Poder Judiciário da União em 3 etapas a partir de julho de 2026. Então, 8% de aumento em 2026, 8% de aumento em 2027, 8% de aumento em 2028, de forma, como fica claro, consecutiva e cumulativa. Quer dizer, quando vier o segundo aumento de 8%, já é sobre o salário anterior, né, reajustado em 8%, e assim então não vai. é 24%. Não, vai dar mais. Vai dar mais. No fim das contas, dá mais, né? A medida atinge cargos efetivos, cargos de comissão e funções comissionadas. Aí, na justificativa do projeto,
o STF afirma que a intenção é garantir condições adequadas de trabalho, valorização dos profissionais e atratividade das carreiras do judiciário. O texto cita ainda a evasão crescente de servidores, principalmente nas áreas de direito e tecnologia da informação. Que inflação é essa? Quer dizer, eles querem dar aumento real, né? Mas Exatamente. veio um bom aumento real, porque é o que a gente falou, são 3 aumentos de 8%, então um incide sobre o outro, né? É cumulativo, né? Vai aumentando mais, no fim das contas vai dar mais do que 24%. Se você tem uma inflação oficial que hoje está na faixa de 5,20, 5 e pouco, né? Você tem pelo menos 2,5% de aumento real a cada ano, né? Então é um bom aumento, né? A turma agradece, né, Max? Cara, é ridículo, porque teve aumento em 2023. Só que aí ele fala, ele cita isso no documento, o aumento de 2023, e diz que não foi suficiente. Agora, o que eu acho engraçado é o seguinte, ele vai aumentar 8, depois 8, depois 8, então não, é mais do que 24, né? Porque é um aumento sobre o outro. Já calcularam aqui, vai dar no total, em vez de 24, vai dar 25,97%, praticamente 26%. Quem vai pagar o aumento de salário dos ministros? Do judiciário, da classe, né, inteira? São vocês. Eles não vão produzir nada. São vocês que vão pagar esse aumento. Então vai sair do bolso do brasileiro. E isso também colabora muito a aumentar a inflação. Por quê? Porque vai ser impressão de dinheiro, não tem outra. Da onde que vai tirar? Editorial, enfim, na mídia, dizendo que agora que passou o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, está na hora dos nossa Suprema Corte parar com as heterodoxias, com os excessos, enfim, com o ativismo judicial e voltar à normalidade institucional. A pergunta básica é, em que momento o país autorizou pessoas que ocupam posições de poder em instituições a se afastarem da normalidade institucional? Em que momento o país aceitou a tese, enfim, de que algumas pessoas tinham um poder, sei lá, um poder que elas mesmas se autoconceberam, uma espécie de poder metafísico, um poder espiritual, de flexibilizar as normas do jogo, porque afinal de contas é isso que se trata, de heterodoxias, de ativismo, de excessos, enfim, para obterem certas consequências a partir dos seus juízos, do seu acho, das suas opiniões, das suas visões sobre a democracia brasileira. As autoridades que ocupam posições no judiciário, em especial a Suprema Corte, elas existem, são bem pagas e têm delegação institucional da República Brasileira para fazer valer a lei e valer a Constituição, naquilo que está escrito na lei, que está escrito na Constituição. Palavras não são meros detalhes no mundo do direito. O direito se expressa através de palavras. Se você mudar o sentido das palavras, você muda o sentido dos direitos. Você trai a democracia. Se existe um elemento chamado instância devida, juiz natural, uma pessoa que não tem foro por prerrogativa de função não pode ser julgada na Suprema Corte do país, não importa se ela seja de direita, de esquerda, a pessoa não exercendo a função, né, o foro é por prerrogativa de função na presidência, ou no Senado, ou na Câmara dos Deputados, ela não tem mais esta prerrogativa. Censura prévia não é uma mera expressão, a vedação da censura prévia é real, você não pode censurar uma pessoa antes que ela tenha a possibilidade de expressar a sua visão. Foi praticada em larga escala no Brasil nos últimos anos. Né? Em que momento o país deu esta delegação para que isto fosse feito? Agora que nós temos a posse do ministro Fachin na Suprema Corte, e ele começa bem com um discurso dizendo, olha, ao direito o que é do direito, à política o que é da política, a pergunta que se faz é essa. Nós, em nenhum momento, delegamos à autoridade, numa república, a tese de que elas poderiam se afastar daquilo que a própria Constituição determina. Este balanço terá que ser feito. Essas responsabilidades terão que ser apuradas. O país, de alguma maneira, ou parte do país, comprou muito facilmente a tese simplória de que para salvaguardar a democracia era preciso abrir mão de certos elementos fundantes da própria democracia. Isso sempre foi uma espécie de falácia do ônus da prova. Talvez movida aí pela paixão política, pela polarização. Vamos lá, os inquéritos continuam aí quase 3 anos depois das últimas eleições, mais de 6 anos depois que foram instaurados para censurar, na época, lá em 2019, uma revista. Então não basta apenas a volta à normalidade institucional. Isso sempre foi uma obrigação de quem cumpre funções de Estado. Afinal de contas, pessoas que cumprem funções de Estado e que flexibilizam, que usam de heterodoxias, que praticam excessos ou de ativismo, praticam, na verdade, o abuso de poder. Isso é intolerável em uma democracia republicana. Segura. Parece que caiu de novo o site do ar. Baço de Moraes? Acessa aí, Pedro, por favor. É só acessar aqui. Será que caiu de novo? Aqui, ó. Caiu. Isso aí. O do Instituto Lex não caiu porque nunca existiu. Tem essa vantagem. Nunca houve. Cara, eu acho tão engraçado, né? Instituto multimilionário. É. Ninguém nunca viu. Quais os serviços oferece? Quais os produtos Não tem oferece? nem site. Não, né?
Não. Nenhum. É um negócio de maluco. O Instituto Lex tem nem site. Mas só em imóvel, amigo, tem milhões e milhões e milhões e milhões. Impressionante mesmo, né, Lagoa? Um troço de louco. Você tá falando desde o início isso. É mesmo, como é que... Não, eu tô te falando. Imagina se é a família Bolsonaro, com instituto, com apartamento no Jardim Europa com mais de 20 milhões, mansão em Brasília de 12 milhões, apartamento em Campos do Jordão de 7 milhões, apartamento no Guarujá, um troço enorme. Cara, ia estar um escândalo. Ministro Edson Fachin, o senhor assume a presidência do Supremo Tribunal Federal em meio a uma das maiores crises da história recente do judiciário brasileiro. Sua posse carrega o peso de anos de atropelos e de ritos processuais desrespeitados em nome da chamada defesa da democracia. A história recente de Luiz Roberto Barroso na corte foi marcada por frases que dispensam comentários. Nós derrotamos o bolsonarismo, perdeu Mané, eleições não se ganham, se tomam, ou ainda, a confissão que voltou pela prisão de Lula, com dor no coração. São declarações incompatíveis com a postura de um juiz da Corte Constitucional. Todos esses anos, vimos a expansão de um legislativo de toga, a descriminalização do porte de maconha, a alteração do marco temporal, a imposição de câmeras nas fardas policiais, o aumento do IOF, todas pautas de competência do Legislativo. Vimos ainda a invasão da atribuição do Congresso ao Marco Civil da Internet, abrindo caminho para uma censura nas redes sociais. E claro, seguimos assistindo ao inquérito infinito da fake news, um processo sem começo, meio ou fim, que acumula arbitrariedades, decisões sigilosas e censura. A Folha de São Paulo, que jamais pode ser acusada de ser simpática à direita, reconheceu o óbvio. Concluído o julgamento que condenou Bolsonaro, abre aspas, o STF deve abandonar ativismo, heterodoxias e excessos, fecha aspas. A própria imprensa admite que o Supremo tomou para si a tarefa da PGR e invadiu a seara do Legislativo. A Gazeta do Povo lembra que o senhor assume a presidência em um contexto de crise interna e pressão externa. Ao repúdio de parte do Congresso contra o ativismo da Corte, à desconfiança popular em relação ao julgamento do presidente Bolsonaro, à crítica internacional, inclusive dos Estados Unidos, que enxergam perseguição política e restrição à liberdade de expressão no Brasil. O senhor ministro Fachin tem histórico progressista e votos que agradam à esquerda. Foi o autor da decisão que anulou as condenações de Lula na Lava Jato. Foi também quem proibiu operações policiais em favelas durante a pandemia. Mas há registros de que em alguns momentos votou pela preservação da liberdade de expressão, como quando defendeu o artigo 19 do Marco Civil. Isso mostra que ainda é possível fazer escolhas que respeitem o papel do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição. Todos nós sabemos que democracia não combina com ativismo judicial, que um tribunal não pode ser parte da disputa política, que a liberdade de expressão e o respeito às competências dos poderes precisam ser restaurados. Ministro Fachin, respeitosamente, é preciso reconhecer que determinadas posturas adotadas pelo STF têm gerado em amplos setores da sociedade brasileira um sentimento de apreensão e repúdio, o que reforça a necessidade de reafirmar o compromisso da Corte com a defesa da Constituição e das liberdades fundamentais. O Brasil clama por um Supremo que traga esperança e confiança à nação, sendo símbolo de equilíbrio e justiça, em vez de posturas que espalhem medo, aprofundam divisões e fragilizam a fé do povo na democracia. Não seja mais um a ter o desapreço e a indiferença do povo brasileiro. Denúncia por cooperação não freia investida de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que já tem um novo alvo. Está ali, né? A denúncia com o Eduardo não tem novo alvo. Desde a semana passada, Eduardo passou a tratar com os americanos sobre o decano do Supremo, Gilmar Mendes. Ele diz, os violadores de direitos humanos podem abrir 1000 inquéritos e processos. Só vamos parar quando a perseguição do regime acabar. No caminho do sucesso, o diabo vai tentar nos seduzir com propostas que não resolvem o problema. Ele está falando da dosimetria, né? Óbvio. Mas sempre são apresentadas como palatáveis. Não iremos aceitar acordos que põem injustamente pessoas inocentes na cadeia. Minha consciência não me permitirá fazer isso.
Como tenho dito, se não alcançarmos nosso objetivo, ao menos seremos vingados. E aqui está o comentário do Eduardo. Grava um vídeo que eu acho que é importante, transmite a emoção, não fica só na palavra escrita, aí você vê a cara da pessoa, vê o olhar, analisa tudo. Cadê? Escute só. Vamos ver aqui, se precisar de uma pausa. Somente a anistia pacificará o Brasil. No entanto, a nova estratégia daqueles que querem acabar com a anistia e aprovar a chamada dosimetria é lutar pelos destaques. O que isso significa? Significa aprovar o texto base do Paulinho, da Força, com essa tal dosimetria, e nos destaques lutar para que seja aprovada a anistia verdadeira. Só que isso daí está, no mínimo, equivocado, para não dizer mal intencionado. Os deputados que defenderem a estratégia de lutar pelos destaques, a fim de se alcançar a anistia, estão mentindo para você. Ou, ao menos, na melhor das hipóteses, mordendo a isca dos opositores da anistia. Porque nós não teremos votos para aprovar os destaques. No entanto, você só analisa o destaque se tiver aprovado o texto base da dosimetria. Esse sim que pode ir adiante e, certamente, passar longe de pacificar o país. Condena ao exílio perpétuo todos aqueles perseguidos pelo Moraes que estão hoje fora do país. E também coloca a direita fora da eleição de 2026, porque continuará o STF poderoso a ponto de fazer o que o Flávio Dino está fazendo, abrir inquéritos relativos à pandemia, para depois acelerar e condenar vários favoritos ao Senado, que cairão na lei da ficha limpa e não poderão votar a favor de impeachment de ministro do STF em 2027. Esse Senado também, por obra, não faz com que um presidente tenha poderes para realmente colocar adiante uma anistia. Cobre o seu deputado. Dosimetria, não. Destaque, não. Só anistia no texto base, sim. Ao longo do dia... Isso aqui tá me matando por dentro. Ao longo do dia de ontem, teve várias pessoas falando sobre destaque. Eu não vou citar o nome de nenhumas. Mas, se eu puder deixar aqui um recado para vocês. Todas as pessoas da direita, eu acho que vocês deviam conversar. Sabe? Para vocês terem um posicionamento único. Porque quando Eduardo vai falar isso, outras pessoas falam outras coisas. É complicado, sabe? Fica complicado. Meu sobrenome não é Bolsonaro. Tem brigas que eu não tô disposto a comprar, né? A de divisão da direita. Então, assim, seria muito importante, velho. De coração mesmo, sabe? Se nesse ponto aí todo mundo tivesse falando a mesma linha. O que o Eduardo tá falando, na minha cabeça, faz muito sentido. Porque é o seguinte, ó. Se você coloca... Não, podia colocar um destaque, tá? Você primeiro vai aprovar o texto base. Aprovou. E depois vem um destaque. Aí você aprova um e não tem voto suficiente. Pô, passou. Ainda que passe destaque, é uma coisa que depois o Lula pode vetar. Aí depois você teria que trabalhar para derrubar o veto. E se você não derrubar o veto? Tá? Então, assim, são inúmeras coisas que vão acontecendo nesse processo que... Sei lá. Eu ainda prefiro acreditar. Eu não sei. Eu só espero... na minha cabeça eu tenho meu juízo de valor. Eu só espero que todo mundo na mesma sintonia. Todo mundo ande na mesma sintonia. Pelo bem da direita. Eduardo Bolsonaro compartilhou esse vídeo em cima dessa postagem aqui do Paulo Figueiredo, que tá falando que o Eduardo fala em vídeo, né? Só meio que com outras palavras, então assim, é só um reforço. Eu entendo porque também. Eu acho muito difícil, sabe, olhar para o que tá acontecendo lá fora. Eduardo e Paulo Figueiredo, obviamente que Eduardo não concorda com tudo que Paulo Figueiredo fala e faz. Nem Paulo Figueiredo concorda com tudo, mas obviamente tem aqui uma sintonia mínima, principalmente quando você lida com questões macros, né? Questões assim que são cruciais. Então eu acho que para evitar qualquer tipo de dúvida, porque às vezes o pessoal pergunta, tá falando nome de quem isso daí, Paulo Figueiredo? Então Eduardo compartilha o vídeo, posta, que é para realmente chancelar o que Paulo Figueiredo tá falando. E tá ali, ó. Muito importante. Você precisa saber... o que tem, né, que tem gente combinando na calada da noite. A mais nova estratégia genial de certos setores do bolsonarismo. Eu tenho certeza que quando o Paulo Figueiredo escreve isso, ele não tá falando de gente do Centrão, ele não considera Ciro Nogueira do bolsonarismo, sabe? Seria votar favoravelmente ao projeto de dosimetria do Paulinho da Força, já apresentado junto a um destaque com anistia ampla, geral e restrita. Para quem não conhece o funcionamento da Câmara, eu explico.
O destaque é um instrumento usado para modificar, suprimir ou acrescentar trechos a um projeto de lei. Ou seja, aprova-se o texto principal e, junto, tenta-se alterar pontos específicos via destaque. Parece uma boa ideia, não? Não. E é aqui que se divide em dois grupos. Os burros, que não entendem a consequência óbvia, e os espertos, que sabem exatamente onde isso vai dar. Na prática, o projeto de lei... Desculpa, não, está falando que é o PL mesmo. Na prática, o PL não tem votos para aprovar o destaque. E mesmo que tivesse, Lula eventualmente vetaria. O que sobra no fim, exatamente o projeto da dosimetria limpinho, do jeito que o establishment quer. E pior, sobra com a pressão política interna e internacional esvaziada, porque toda essa manobra é feita justamente para baixar a pressão, enquanto eles ficam livres para seus acordos de poder. E ainda com a chancela de parte do próprio bolsonarismo, que poderia posar de fiel e dizer à sua base: tentamos, mas perdemos. É o famoso somebody love no próprio eleitor. E por que bolsonaristas precisam dessa desculpa? Porque eles sabem, como mostrou a enquete que fiz aqui, que 90% da base do PL prefere que o partido vote contra a dosimetria e continue lutando pela anistia ampla, geral e restrita o tempo que for necessário. Por isso, deixo um recado claro. Todas as estratégias de bastidores desse tipo que chegarem aos meus ouvidos, e chegarão, serão expostas publicamente. Se você é um verme ou um homem sem espinha dorsal, o público precisa saber. Não importa a sua posição, a verdade liberta. E podem tirar o cavalinho da chuva. Não há cenário algum, sem anistia, em que a pressão baixe. Não estamos lutando para aliviar a barra de político A ou vítima B. Estamos lutando contra a consolidação final de um regime autoritário. A verdadeira anistia é talvez a última oportunidade de reverter esse curso. E você, leitor, tem um papel crucial. Espalhe esse post e cobre do seu parlamentar a única posição coerente. Votar contra qualquer projeto de anistia que não seja amplo, geral e restrito e retomar a luta. Lembre-se, nenhum desses projetos passa sem a cumplicidade do PL. Paulo Figueiredo está falando literalmente da turma da direita. Eduardo Bolsonaro chancela isso também. Seria muito mais fácil se todas as pessoas da direita estivessem dançando a mesma música. Mas isso não acontece no Brasil, né? Aí o militante às vezes fica meio perdido, as pessoas ficam mais perdidas ainda. E não vai ser eu, né? Deixa pro Paulo Figueiredo aí, pro Eduardo resolver essa situação. Ontem o Tarcísio e o Flávio esteve lá, né? Se encontrou com o Jair, com o Flávio, o Jair Renan também estava lá. Essa manchete aqui acho que é o ponto principal. Não estava lá dentro da casa para saber o que estava sendo discutido. Dosimetria não satisfaz, dizem Tarcísio e Flávio Bolsonaro. Após reunião com Bolsonaro, o governador e senador dizem que a proposta de Paulinho da Força não é suficiente. Tema, dizem, não foi tratado com o ex-presidente. Eu acho muito difícil, né? Não ter sido tratado, né? Eu acho que eles vão falar, obviamente, não, a gente não conversou com o ex-presidente, a gente falou disso, daquilo, outro. Eu acho muito difícil não ter tratado sobre isso, né? Mas vamos lá. Aí você vê. Eu acho, de coração, que o que Eduardo Bolsonaro está falando faz muito sentido. A dosimetria. Beleza, o pessoal vai, vida que segue. Mas e os inquéritos? O Barroso falou há mais de um ano que o inquérito das fake news estava para acabar. Não acabou. Já passou um ano. Vai entrar no que vem. E desde que o Barroso falou que ia acabar, saíram notícias falando que não ia acabar porque talvez você precise utilizar o inquérito das fake news no ano que vem. Então, assim, você vai colocar a dosimetria, os inquéritos vão continuar abertos, as pessoas continuarão sendo perseguidas por diversas razões diferentes, todos os exilados políticos continuarão exilados, Bolsonaro continuará preso. Então não sei para que lado a coisa vai andar. E eu acho, enfim, né? E aí você vê que a turma do establishment realmente quer que nada passe. Esse editorial do Estadão de hoje, fechando o mês de setembro, foi grotesco, sabe? Golpistas não merecem perdão.
Aí fica ali, né? Rever excessos cometidos contra os bagrinhos da intentona é legítimo. Já abrandar ou perdoar as penas dos articuladores do golpe é inconcebível. Aqui é só o último parágrafo. Você vai lendo assim, sabe? É de um ódio tão gigantesco ao longo do processo. A imprensa não quer largar o osso de jeito nenhum, não quer anistia, mas assim, de maneira alguma. O editorial de anteontem que a gente comentou, né? Não, desculpa. Esse aqui é o editorial de hoje. O editorial de ontem, que a gente comentou, que foi o Brasil ganha quando o bolsonarismo perde, comentou sobre isso, mostrou também todos os absurdos. E aí o Vitor comenta sobre isso. Eu gostei muito do comentário que ele fez em cima disso daí. Ele fala assim, ó, o Estadão diz que quando o bolsonarismo perde, o Brasil ganha. Mas de que Brasil que eles estão falando? Provavelmente é do Brasil oficial, burocrático e da alta casta, os donos do poder. Todos os males atribuídos ao movimento bolsonarista foram, em sua maioria, fabricados pela grande mídia. Faça esse exercício de imaginação. Qual foi o grande mal que o bolsonarismo trouxe ao Brasil? De coração, gente, qual foi? Teve algum mal econômico? Algum mal de, sei lá, violência urbana? Sabe, qual foi o mal que o Bolsonaro trouxe para o Brasil? Desunir pessoas, polarizou o país e acabou com a paz institucional? O Bolsonaro fez isso? Fez isso, foi? Ou simplesmente o bolsonarismo politizou, deu representatividade a uma parte da população presa na espiral do silêncio? E esse pessoal que estava calado agora não quer mais ficar calado? A verdade é que o bolsonarismo incomoda porque não foi domesticado. Não entrou no jogo de palavrório e burocracia que acabam entrando todos os movimentos sociais no Brasil. Note, todas as causas, projetos e movimentos sociais, para conseguir alguma influência, verba ou até para fazer caridade, precisam da entrada do terceiro setor, né? Que é uma espécie de ONG. A Casa Autista, a defesa da mulher, dos deficientes visuais, dos mentais, e fora questões ambientais, de gênero, né? Toda essa parte de direitos dos humanos que a direita adora, todas no Brasil têm uma ONG. Ora, dessa forma, sujeita-se todo o movimento social à estrutura burocrática do terceiro setor, colocando-o à mercê e à disposição dos donos do poder. Esses são os dois caminhos que os movimentos sociais orgânicos têm no Brasil: sufocamento pela opressão burocrática ou incorporação a esse sistema de burocracias, leis e possibilidade de sanção. Por isso que o bolsonarismo incomoda, porque não foi domesticado pelos partidos políticos e não sucumbiu à perseguição inédita, implacável e tirânica a qual foi sujeitado. O bolsonarismo é a manifestação do Brasil real, uma das formas pelas quais o país ainda pulsa e longe do controle dos donos do poder. Aí corta para setores do PL. Isso aqui saiu, nota do Globo. Setores do PL não quiseram assinar quem foi que falou, mas com certeza da ala do Centrão, próximo do Valdemar. 27 anos de pena é quase a sentença de morte, com a probabilidade alta de Bolsonaro morrer em regime fechado. Já com 16 anos, a esperança de que ele possa progredir de um regime num prazo bem menor, isso dá uma expectativa de uma vida livre, afirma um integrante do PL. O PL da dosimetria está longe de ter consenso, mas Bolsonaro não está em condições de endossar nada. Diz esse mesmo integrante, né? Aí o Renato fala assim, rapaz, até ontem a retórica do PL e da turma do Valdemar era simples. Seguiremos o que Bolsonaro mandar. Mas bastou Bolsonaro cravar que não aceita a gambiarra da dosimetria, que logo começaram a espalhar que ele não tem condições de decidir nada. É sempre assim. Quando Bolsonaro fala o que agrada, é a liderança indiscutível. Quando ele resiste, viram os porta-vozes da prudência. A tal anistia light não anistia coisa nenhuma. É só maquiagem para salvar o sistema sem mudar nada. Bolsonaro percebeu isso. Não é que ele precisa de remendo. É o regime que precisa esconder as suas arbitrariedades. E aí fica a dúvida, o Biden de Mogi vai atender os pedidos do Jair ou vai repetir a coreografia de sempre, onde o chefe fala e o partido faz o contrário? Aí corta o partido, o chefe do Valdemar. Essa é a manchete da parte que lhe cabe no livro da Globo, no novo projeto da Globo.
Direita errou demais e está perdida, diz ex-marqueteiro de Bolsonaro sobre a atuação de Eduardo nos Estados Unidos. Em entrevista ao e-book Quem Será o Próximo Presidente, Duda Lima aponta os equívocos da oposição ao Lula. Essa aqui é a capa do livro. Quem será o próximo presidente? O primeiro nome é o dele, ó. Tem um prefácio, introdução. Primeiro, já o Duda Lima. Ele abre isso. Né? É o brabo. Eu até escrevi ali, né? A Globo produziu um especial sobre eleições com várias pessoas, dentre elas Duda Lima, que ataca ferozmente Eduardo e torce para que Bolsonaro seja jogado no abismo e que o povo deixe de falar dele. Duda Lima adorou a vida de rico. Tá fazendo tudo para continuar indo pra Mônaco. Ele foi mesmo, não tô brincando não. Tava lá esse ano, lá. Na corrida. Rico, né? Olha a aspa. Olha o destaque que ganhou no livro, ó. A direita acabou se perdendo em um momento que era o governo quem estava perdido. Que narrativa a oposição apresenta hoje? Eles ficaram completamente sem norte e todo esse cenário está ajudando Lula? Pô, mas pelo que me consta, você manda no PL. Você controla todo o dinheiro da fundação no final do dia. Você e o Valdemar. E você é marqueteiro? Qual é a narrativa que você tem para oferecer? Qual é, Duda? A oposição ficou sem. O que é que tu tem oferecido, Duda Lima? É uma arrogância, né? Sem igual. Como a condenação de Bolsonaro pode afetar a campanha eleitoral de 26? Olha a preocupação dele. Quanto mais esse tema esticar, melhor para o Lula, pior para a oposição, porque não se fala mais dos problemas do governo. Um exemplo é a CPI do INSS, ela está acontecendo, mas parece que não está em curso porque ninguém dá destaque. Ou seja, quanto mais temas, como julgamento e anistia, se estenderem, pior para a oposição. Achei que tudo acabaria mais rápido. Ninguém imaginava os fatores Eduardo Bolsonaro e o Trump. Tudo tomou uma dimensão gigantesca. Tá vendo aí? Duda Lima estava certo que Bolsonaro ia ser preso, condenado, e iam passar o trator em cima de Bolsonaro. Aí veio o miserável do Eduardo Bolsonaro para não deixar que o Jair fosse jogado no abismo. Tem mais de 6 meses. Que 6 meses? Deixa eu ver. Eu acho que ainda foi ano passado. Acho que ainda no passado, Duda Lima já estava aí rodando, buscando apoio pro candidato dele. Tá vendo que atrapalhou a confusão? O Eduardo e o Trump. O plano era silenciar Bolsonaro e acabou, vida que segue. O que é que Valdemar diz assim que acaba o julgamento? Não, acabou aqui a questão. Não tem mais o que ser discutido, não. Lembra disso? Deixa eu ver se eu já separei aqui em vídeo. Acabaram as instâncias, um negócio desse. Deixa eu ver onde é que eu devo ter colocado isso daqui. Deixa eu ver se tá por aqui. Abusos. Deixa eu ver se é aqui. A defesa se ajuda? Não, não é esse aqui não. Deixa eu dar uma pausa aqui pra pegar a matéria. Pronto, tá aqui, ó. O tema no Supremo está liquidado. É hora de outras estratégias. Gente, isso aqui foi dia 13, hoje é dia 30. Já passaram 17 dias. Quais foram as estratégias que o Valdemar e o Duda Lima colocaram pra frente? Pra tirar Bolsonaro do cárcere. Valdemar, que tá dando entrevista o tempo inteiro, Valdemar sequer consegue falar que Bolsonaro tá preso de forma injusta. Ele tá em prisão domiciliar, com tornozeleira, proibido de usar a internet, no inquérito que ele não foi denunciado. Duda Lima tá aqui conversando com a Globo, botando o Valdemar rodar. Eles não falam disso. Qual é a estratégia? Já se passaram 17 dias. Qual a estratégia? Qual o plano, Valdemar? Você tá entendendo agora? O plano é não ter plano. O plano é não ter plano. Quem atrapalhou foi o Eduardo. Saiu o que ontem no Metrópolis? Eduardo é intransigente. Eduardo está dividindo a direita. Vocês não viram que saiu isso daí na Folha de São Paulo? O plano estava muito claro. Eles iam meter Jair na cadeia e acabou. Tá incomunicável. E vai fazer o quê? O Valdemar Mendes já acabou. Acabou.
Não é errada a ideia de que atacar Moraes, pedir seu impeachment, defender a aplicação da Magnitsky, como a direita está fazendo, vai dar voto. Essa é a preocupação, vai dar voto. Não é resolver o Brasil. Não é resolver o Brasil, é se vai dar voto. Isso só anima a militância. O povo fica com mais energia, as pessoas vão para as ruas, mas impacta pouco, da mesma forma que nós contra eles da militância da esquerda. Eleitoralmente, na minha opinião, é uma perda de tempo. Porque quem quer o Bolsonaro seja condenado já sabe que vai votar. Quem não quer, também. Essa coluna do meio que deveria estar sendo impactada com os erros e acertos do governo. Já pensou? Se continuarmos nesse tema, lá na frente não estaremos debatendo se o terceiro mandato de Lula foi bom ou ruim. Então, cara, o mandato de Lula só existe porque ele foi condenado pelo Supremo. Talvez, se tivesse um mínimo de boa vontade para explicar que o caos institucional que o Brasil vive hoje e todo esse sofrimento que as pessoas estão passando se dá pela falta de liberdade, por uma tirania que está sendo instaurada, por uma ditadura. Infelizmente, Duda Lima nunca foi alvo de busca e apreensão. Infelizmente, Duda Lima não foi preso. Porque se ele tivesse sido preso, se ele tivesse sido censurado, ele tinha abraçado essa causa, mas não é com ele. Não é com ele, não é com a mãe dele, né? Não é com a família dele. Então ele não tá nem aí. É assim que funciona a mente do chefe, do homem que manda, o homem do dinheiro do PL. Tenho a impressão de que acontecimentos como o tarifaço e a incursão de Eduardo foram um presente para o Lula. Claro que foram. A direita errou demais. Pronto. Foi um presente para o Lula, gente, o que está acontecendo. Maravilhoso. Essa bateção de cabeça é muito ruim. Pai brigando com o filho por telefone. Isso não é bom para o país. Pois é, Duda Lima. Será que foi por conta do papo que foram lá falar com o Jair antes da entrevista do Poder 360? Quem que tava nesse papo? Foi o Valdemar, né? Você fez um pai brigar com o filho e agora ainda quer inverter o papel. É um desgraçado. Ah, mas se não tiver anistia vai ter tarifaço. Eu não concordo com isso. O povo vai pagar essa conta. Tem gente na direita achando que é isso mesmo, o que confunde as pessoas. Elas se perguntam, então eu defendo o Trump ou ataco? Fica uma confusão generalizada. Então, Duda Lima, e o que é que você defende, né? A direita acabou se perdendo em um momento em que era o governo quem estava perdido. Que narrativa a oposição apresenta hoje? Eles ficaram completamente sem norte e todo esse cenário está ajudando o Lula. A população acha que o governo não está bom, mas tem medo de piorar ainda mais. As pautas da direita estão desconexas e ninguém está falando mais de país. Você fala? O PL fala? Quando o PL falou de país? Vocês não ligam pro país. O seu foco é só derrotar o Lula. Vocês estão entendendo por que não anda? Tem outros absurdos na entrevista, mas só para terminar esses dois aqui. O governador de São Paulo, Tarcísio, caiu na cilada ao tocar o ministro em ato na Paulista. Confesso que não sei até agora se foi na razão ou na emoção, mas ele fez esse movimento porque vinha apanhando nas redes. Quem não sabia disso, né? Tanto que depois dessa guinada, o Eduardo Bolsonaro falou na época, né? O cadeirudo aí, vamos ver se ele vai manter o discurso, né? E não manteve mais. Agora o Tarcísio é centro-direita e pronto, acabou. Não há fala que vai mudar tudo o histórico e o perfil dele. Sempre foi equilibrado, conciliador. Ah, então Bolsonaro é desequilibrado. Porque Bolsonaro bate de frente, Eduardo Bolsonaro bate de frente. Entendi? Ele é equilibrado e conciliador. Então, a turma da direita é destruidora de pontes e radical, né? Desequilibrada, louca da cabeça. O fato de ter feito uma crítica mais contente ao Supremo era absurdo para um determinado público até o voto do Fux. Essa coisa de ditadura da toga ganhou força depois da fala do ministro. Então calma lá, o Tarcísio não está tão errado assim. É totalmente compreensível o movimento dele. Então, Duda Lima, tu já pensou se realmente tivesse um esforço nesse país e uma boa vontade dos seus amiguinhos, que inclusive estavam em Mônaco com você, já pensou vocês tentarem explicar para o brasileiro comum o que é a ditadura de toga? Já pensou se vocês estivessem preocupados com isso? E por fim, o 8 de janeiro foi tentativa de golpe? Não cabe a mim opinar. Como não? É o cara que controla o dinheiro do maior fundo partidário brasileiro. Tá no PL, é um político. Não cabe a você opinar? E cabe a quem? Você não é brasileiro? São essas pessoas que estão construindo o Brasil que você vai viver. Esse é o Duda Lima. Tem como dar certo?
Lula Lima trabalha para Eduardo Bolsonaro ser preso, ou ser calado. Cada vez que Eduardo Bolsonaro tuita, Lula Lima surta. Mas como assim? Tá atrapalhando. Essas notas que saem da empresa, várias notas plantadas, você acha que é por quem? Corta pra imprensa de novo. O mesmo jornalista que em 2020, o Hélio Schwartzman, dizia: porque torço para que Bolsonaro morra, agora veio. E se Bolsonaro morrer na cadeia, né? E o Paulo Figueiredo diz, né? Tudo está ocorrendo conforme o plano. O plano que eles querem é: Bolsonaro passa o bastão, matam Bolsonaro e vida que segue, página virada. O Mafia aqui traz um ponto. Não sei se eu concordo 100% com esse ponto, não, mas eu acho que, em parte, isso daqui se apresenta no dia a dia. O grande mal para a elite brasileira, e incrivelmente, uma grande ajuda para a direita e para os perseguidos políticos, é a imprensa brasileira, em especial a Globo. Os jornalistas são tão militantes, tão delirantes, tão fora da realidade, que simplesmente escolhem ignorar os fatos. A vaza-toga aconteceu? Há um funcionário do ministro mostrando com provas, documentos e áudios que coisas criminosas aconteceram no gabinete dele? Pouco importa. Os jornalistas e a imprensa ignoram. Trump falou 5 palavras boas sobre Lula e no resto do tempo avisou que o Brasil vai se ferrar se não se alinhar aos Estados Unidos? Pouco importa. Eles ignoram e só dão destaque: eita, agora acabou para Eduardo Bolsonaro, agora o Trump agora é amigo do Lula, é a química. E esse comportamento alucinado da imprensa, que ainda mantém credibilidade entre políticos, banqueiros e juízes, contamina em milhões de % a leitura que essa gente faz do que acontece no Brasil. É por isso que não viram Bolsonaro chegando, é por isso que acharam que acabariam com o bolsonarismo por meio de prisões e perseguições, é por isso que acharam piada o relacionamento de Eduardo com Trump. O político que quiser interpretar corretamente o que acontece no Brasil tem que evitar a imprensa brasileira e se informar mais pelas redes sociais. Caso contrário, continuará sendo surpreendido pelo óbvio. Eduardo Bolsonaro, que obviamente, você vê, essa matéria que obviamente foi com alguém próximo do Eduardo Bolsonaro, talvez o próprio Paulo Figueiredo. A matéria que a gente abre o vídeo hoje, ele compartilhando a Bela Megali, né? Aí tá ali, ó. Eduardo Bolsonaro só abre mão de candidatura à presidência para 2 nomes. Saiba quais. Quais? Flávio e Carlos Bolsonaro. Se não for, vai ser meus irmãos. A informação foi confirmada à coluna por auxiliares diretos de Eduardo. A leitura de Eduardo é que, com Bolsonaro inelegível, o capital político precisa permanecer na família. Ou seja, um dos 3 filhos, com carreira política consolidada, é quem deve entrar na disputa contra Lula. E eu acho importante mesmo. Não só eu. Não é só eu que eu acho não, viu? Veja só. Turma do consórcio. Turma do consórcio vai falar sobre isso, né? Tsuki coloca um trecho da pergunta do Caio Junqueira. Dos nomes da oposição, nas suas pesquisas, quem seria o mais competitivo de fato nas urnas? Resumindo, Bolsonaro. Tarcísio de Freitas hesitando bastante, praticamente não querendo ir para essa disputa. Essa semana cresceu muito o nome do Ratinho Júnior, né? Começou lá no domingo com um jantar aqui em São Paulo. O Ratinho, hoje a gente publicou a reportagem dele já frequentando a Faria Lima, vendendo ali bastante o seu governo, uma agenda superliberal. Dos nomes da oposição, nas suas pesquisas, nos seus apontamentos e na sua análise, quem seria o mais competitivo, de fato, na urna? A realidade é que hoje o eleitor não está conectado na eleição presidencial e todos esses governadores que se apresentam como potenciais candidatos são bastante desconhecidos fora do estado deles, né? Essa é a realidade. E quando a gente faz uma pesquisa de intenção de voto estimulada, ela reflete muito mais hoje o antipetismo do que um nome em particular. Eu sempre prego aqui, Caio, que uma das coisas mais importantes que a gente faz de intenção de voto é a pesquisa espontânea de intenção de voto, porque nela a gente vê se o eleitor realmente está engajado, ou se ele já está com um nome claramente forte na cabeça. E além do fato, né, Caio, que o Brasil vota de maneira espontânea, né? O Brasil, você não vai para a urna e tem todas as alternativas, você vai lá espontaneamente e coloca o número. Hoje, mais da metade do país não sabe falar o nome de um candidato a presidente espontaneamente. Os que conseguem falar ou falam, obviamente, o presidente Lula ou falam o presidente Jair Bolsonaro. Então, hoje é muito, muito cedo para que esses governadores tenham um mais ou menos favorito, né? Eles são bastante conhecidos e reconhecidos no Estado e quando estimulados, eles mais ou menos dialogam com o antipetismo. É muito cedo ainda, eles precisam se apresentar ao país. Pois é, né? O antipetismo. Dialogam com o antipetismo, é o que sobra.
Ai. Aí vem o Carlos. Para o isentão, né, União da Direita Faria Limer, se você não aceitar, né, toda a chantagem, você é considerado radical e o ato tem que ser, né, da pior forma possível. Caso contrário, você será rotulado de extremista. O Carlos tá bem puto e eu acho que o Carlos tem motivo pra isso. Tem muito motivo pra isso. Revista Piauí, do Moreira Salles, que é dono do Itaú Unibanco. Revista Piauí fez um levantamento dos portais ligados principalmente à cobertura econômica do país. A cada 10, 8 ou são de propriedade dos bancos. Desculpa, a cada 10, 8 são de propriedade dos bancos. Bancos, instituições de investimento, né, casa financeira, enfim, assets. É por aí. Cadê esses veículos de imprensa? Porque eu acho que essas questões ligadas à democracia brasileira e até eleições impactam, né, a bolsa, o mercado de valores e tudo mais. Não tem uma linha para o que está acontecendo. Nada. Nada. E, em vez ou outra, eles comentam sobre política. Não só falam de economia nesses portais, não. Aí você vê, né, a união da direita. Ciro Nogueira e Rueda, que estão muito, assim como o Duda Lima, ambos estão trabalhando para derrotar o Lula. União e PP anunciam saída de ministérios de Lula, mas mantém 140 cargos em órgãos federais. E aí, gente? Como é que funciona isso? Que oposição é essa, hein? Como é isso? Quer derrotar o Lula mesmo? Quer? Sendo base do governo Lula, 140 cargos? Aí esse mesmo centrão é a aposta do Supremo para travar impeachment de ministros. Eu só não entendi porque a Larissa Borges falou, né? O centrão, quem diria, é a aposta do Supremo. Por que quem diria? Eu só consigo acreditar no centrão. Integrantes da corte acreditam que, a despeito da falta de identidade programática, o centrão deverá atuar como uma espécie de trava para que não sejam levados adiante eventuais processos de impeachment dos magistrados na próxima legislatura. A essa matéria trouxe informação que eu não sabia e eu fiquei de cara. Eu sabia que o Paulinho da Força era que estava movendo aí uma ação para modificar a questão de impeachment do Supremo, mas eu não sabia o que é que o Paulinho e a turma estavam planejando para tentar blindar esses processos. Quando eu falei, não acredito, velho. Realmente... No caso do impeachment, o entendimento é que muitos dos parlamentares do Centrão não teriam interesse em comprar briga direta com o Supremo, porque o Supremo é que julga eles, né? Então, uma mão lava a outra, lava uma mão. Uma das sinalizações de que parte desses políticos atuam em sintonia com o tribunal são as recentes articulações para que uma eventual anistia a condenados por um golpe de Estado não seja aprovada no Congresso. Outra, lembrou sob reserva, o integrante da corte, é a ação protocolada pelo Partido Solidariedade, que questiona a própria constitucionalidade da lei que prevê processos de impeachment contra magistrados. Nesta ação, entre outros argumentos, a legenda de Paulinho da Força afirma que impeachment contra ministro só poderia ser levado adiante a partir de uma denúncia da PGR e não como prevê a lei de 1950. Nessa lei, qualquer cidadão, ou seja, você, pode apresentar junto ao Senado, Casa Legislativa onde tramita o pedido, argumentos para sustentar que determinado magistrado praticou crime de responsabilidade e por isso deveria ser retirado do cargo. Atualmente, passam de 50 os pedidos de impeachment contra juízes, sendo Moraes o alvo preferencial da ofensiva. Então assim, agora o Centrão tá... Só quem vai poder denunciar impeachment é a PGR. Só. O povo não pode, não. É a união da direita, hein? Será que Ciro Nogueira apoia isso, Ciro Nogueira? Valdemar? Ainda sobre a questão da PEC da blindagem, né? Da bandidagem, como até o próprio Partido Novo estava vendendo, o David Agap escreve o seguinte, ó. Amigos, estamos sob uma juristocracia. Coloquem isso na cabeça de vocês. Tudo, absolutamente tudo que aumenta o poder judiciário, aumenta o poder do regime. Tudo. Não por acaso,
o complexo da censura inteiro, que também temos aí o consórcio, se posicionou contra a PEC das prerrogativas e sempre será contra qualquer proposta que busque equilibrar a balança. Qualquer proposta que tiver aí na pista para diminuir 1% o poder dessa galera, eu acho que eu vou estar a favor. Mas fala aí para a União da Direita. Explica para a União da Direita o que está acontecendo. Eduardo, comenta sobre o que está acontecendo, sobre o caso do próprio pai. Bolsonaro não tem que ser autorizado pelo Deus do Olimpo a dar entrevista. É o Deus do Olimpo que tem que seguir a lei. Bolsonaro já deveria estar solto, pois não foi denunciado no inquérito que o prendeu. Isto se chama abuso de autoridade. O Carlos, mais uma vez, clama, fala sobre isso. Vê se alguém aí presta atenção. São quase 60 dias presos, mais 60 dias de tornozeleira, incomunicável, censurado nas redes, vigiado por agentes do Estado 24 horas por dia. Já se passaram mais de 120 horas em que Bolsonaro continua sendo torturado, enquanto as cautelares utilizadas para justificar mais covardias contra sua pessoa não têm respaldo legal em seu caso. Tentaram matá-lo com a facada, vem sendo perseguido implacavelmente pelo sistema desde 2019, e até um pós-operatório de mais de 12 horas foi orquestradamente recebido por um oficial de justiça fazendo sua pressão explodir. Você lembra desse caso, né? Os abusos do ministro relator, que mais uma vez não cumpre a lei ao não soltar o último presidente do Brasil, já que ele sequer foi denunciado, transforma novamente o Estado Democrático de Direito em uma piada de mau gosto. Hoje, absolutamente todos os que se dizem de direita e não se pronunciaram diante da continuidade da prisão, censura, destruição psicológica, física e eleitoral da maior potência política do país estão fatidicamente alinhados ao sistema para aniquilar Bolsonaro e se beneficiar com sua morte. Gente, onde estão os parlamentares da direita? Assim, já tem 5 dias isso. Bota na cabeça de vocês. Podia ser o pai de vocês. Como vocês estariam se fosse o pai de vocês preso de maneira injusta, já podendo estar solto? Se fosse o Lula, gente. Se fosse o Lula, o PT tinha parado o país. O MST tinha parado o país. Ninguém abre a boca. Aí, para dar um exemplo, né? Olha lá. Quem quer segurar o bastão? Quem quer ser o sucessor? Ratinho Júnior. Hoje visitamos a ZEIS, a referência mundial em equipamentos para planetários. A tecnologia que vimos é para nosso planetário em Pinhais, que será o mais moderno da América Latina. Pronto, o cara tá em Marte. Ratinho Júnior tá em outra dimensão. É outro planeta mesmo, né? Mas não consegue comentar sobre o que está acontecendo no Brasil. Eu nem coloquei aqui em vídeo, eu não queria falar sobre... Tem umas paradas que me incomodam assim no nível absurdo. Mas já que eu tô aqui, veja só. Carlos Bolsonaro. Carlos fez o tweet ontem, já me deixou de mau humor já essas paradas. Foi isso aqui, ó. Pera aí. Aqui é tanto de novo. Nem vi esse daqui, ó. Estou com minha família avaliando a necessidade de levar meu pai novamente ao hospital. Ele enfrenta uma crise de soluços acompanhada de 4 episódios de vômito, que ele mesmo descreveu como os mais intensos até agora. A Michelle está o deixando um pouco mais confortável e tranquilo, enquanto o médico já está a caminho da casa para avaliar a situação. Peço por favor que ore por ele. Isso aqui foi 7h20. 10h40 da noite. Imagina, 3h20. Tu solucionando sem parar. Imagina assim, ó, você... O seu papel de filho, vendo o seu pai. Sei lá, seu pai com os cabelos brancos. Ou ainda que seu pai seja mais novo. Você tá vendo o seu pai sofrendo 3 horas. E soluça, e vomita. E perde peso, tá magro. Aí tu vê toda a perseguição judicial com ele. E depois tu é o radical, né? Depois tu é o radical. Depois tu é o cara que não agrega. Depois tu não quer saber de nada, tá divina direita. 3h20 depois, né? Graças a Deus, mas essa crise passou e tudo volta ao controle diário. Sua reclamação é de rasgar o coração. Quem aguenta esses soluços ininterruptos? É de maltar qualquer um. Gente, o soluço de Bolsonaro não para. E tu não vai me falar que a pessoa se acostume em algum momento. Assim, é surreal o que tá acontecendo. E a pessoa no estado desse presa em casa.
por um inquérito que ele não foi denunciado. E ninguém consegue abrir a boca para falar sobre isso. Sequer notícia na imprensa. Duda Lima não pauta na imprensa. Duda Lima tá com raiva que Bolsonaro ainda não foi morto. É por isso que você vê lá o Valdemar falando, né? O Eduardo quer matar o pai. É porque o que passa na cabeça deles. Demorando demais esse caso do Bolsonaro. Já era pra ter passado, já era pra estar escolhendo presidente. Ah, velho. Sério, bicho. Ninguém tem respeito pelo Jair, não. Aí vamos começar a falar do judiciário. Não que não estejamos falando, né? O N aqui coloca uma parte da decisão do ministro relator. Moraes mandou intimar Paulo Figueiredo por carta rogatória no inquérito tarifácio. Obrigado por tentar seguir o devido processo legal agora, né, ministro? O problema é que isso mostra que antes você violou o devido processo legal. No processo da tentativa de golpe, em fevereiro de 25, você disse que Paulo Figueiredo morava em lugar incerto e não sabido no estrangeiro, e que daí você entendia pela necessidade de intimação via edital. Só que agora, em 25 de setembro de 2025, você diz que ele mora no mesmo lugar há mais de 10 anos e manda intimar por carta rogatória? Você está se contradizendo? Só que enquanto intima o Paulo Figueiredo por carta rogatória, o Dudu é por edital. Ministro afirma que deputado se mantém no exterior para reiterar prática criminosa e evitar responsabilização. Aí o André Marcília diz, né? A decisão de Moraes é mais uma vez ilegal. O artigo 27 do Código de Processo Civil estabelece que citações e intimações em país estrangeiro devem ser realizadas por meio de carta rogatória. Somente se o país estrangeiro negar seguimento à carta ou se o réu não tiver endereço conhecido, admite-se a citação por edital. É o que dispõe expressamente o artigo 2561 do CPC. Aspas. A citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando. Não é o caso. O endereço de Figueiredo é conhecido, já foi revelado por ele próprio. A mera dificuldade ou incompetência do Estado em efetivar a citação não constituem fundamento jurídico legítimo para adoção do edital. 4. Acelerar o processo à custa de ignorar a citação, o ato formal mais relevante de qualquer processo judicial, caracteriza desvio autoritário grave, expediente típico de regimes de exceção, ditaduras em que se relativizam garantias para alcançar os fins desejados. E como é que a imprensa lida com isso daqui? Como que o consórcio lida? Com Eduardo indo pro tudo ou nada? Moraes não foi incoerente. Aí depois, se tu não respeita a imprensa, tu também é um radical, tu também é um extremista. Ô Brasil injusto. Aí corta pro Daniel Silveira. Deveria ter direito, né, à progressão de regime com sexto de pena. Não teve. Quase da metade da pena. Mas ele não pode ter rede social. Com base no quê? Eu não sei. O que eu sei é que o advogado de direita comenta, né? Mas ele proíbe redes sociais. Moraes inventou uma nova LEP 2.0. A progressão de regime pressupõe confiança e convívio social. Banir redes sociais é pena acessória, travestida de condição. Não está na lei de execução penal. É incompatível com o Instituto e viola a legalidade e a liberdade de expressão. E sobre violações, a Folha de São Paulo publicou um editorial, o Flávio Bolsonaro até falou sobre isso daqui, né? Sob Fachin, Supremo precisa buscar a autocontenção. Concluído o julgamento que condenou Bolsonaro, Corte deve abandonar ativismo, heterodoxias e excessos, né? Agora que já fez o que tinha que fazer, tem que voltar a seguir a lei. Dos mesmos criadores de Daniel Silveira vai ficar preso só 1 ou 2 semanas, será que pela primeira vez um tirano vai abrir mão de seu poder voluntariamente? Será? Confia. Isto é para reflexão do centro e da esquerda também. E vamos falar, né, dessa passada aí de bastão do judiciário. Fachin toma posse à frente do Supremo com o desafio de unir 11 ilhas e tirar a corte dos holofotes. O início da gestão do Fachin, marcado para esta segunda, inaugura uma virada de chave no estilo de comandar o judiciário. Realmente acho que vai mudar alguma coisa, né? Porque igual o Barroso tá para nascer. A ordem agora é cortar gastos,
priorizar decisões tomadas em conjunto e reforçar a institucionalidade do tribunal. Logo na chegada, Fachin entrou na contramão de seus antecessores e encomendou uma posse modesta. Isso daqui realmente chama atenção, né? Porque todo mundo faz festas maravilhosas como os IBEBs. Tá aqui, ó, Fachin tomará posse apenas na cerimônia do plenário do Supremo, que será regada a água e café. Seus antecessores ouviram o hino nacional entoado por Maria Bethânia, Daniela Mercury, Fagner, Caetano Veloso. Fachin quis prestigiar o coral formado por servidores do Supremo. Na mesma toada, isso aqui eu tô achando também surpreendente, mas acho que ele mora em Brasília, né? Então, um pouco viaja. Fachin avisou a equipe que, como presidente do Supremo, vai evitar viagens em aviões da FAB. Prefere voo de carreira. Nos dias anteriores à posse, Fachin procurou individualmente cada ministro do Supremo para pregar a importância de decisões no plenário. Também disse aos colegas que vai definir a pauta de julgamento de forma coletiva, com a participação de todos. Hoje, Barroso faz isso de maneira individual, com a ajuda de integrantes da sua própria equipe. Como presidente, Fachin quer se reunir com todos semanalmente para definir em conjunto os processos a serem levados ao plenário. A mudança no estilo da gestão é uma das táticas para conferir maior colegialidade ao tribunal. De forma reservada, ministros consideram que Fachin será neste ponto mais agregador do que Barroso. Na avaliação de alguns colegas, Barroso, que deixa agora o comando do tribunal, tomou muitas decisões sozinhos. Essa amplitude, pensam, acaba encorajando decisões individuais. Olha, a decisão monocrática que eu tomei não foi culpa minha. O Barroso, né, me encorajou. O Barroso que me encorajou. Velho, tudo tem uma desculpa nesse país. Ninguém é responsável por nada. É sempre culpa de alguém. Aliados de Bolsonaro sonham com a autocontenção do Supremo com Fachin na presidência, né? Mas acho que esse sonho não vai muito longe, não. Aspas. Ele deve recolocar o tribunal seu devido a papel de guardião da Constituição e não de protagonista político, disse a Bia Kicis. Aspas. Espero que Fachin cumpra seu dever. Proteger a Constituição, reforçou a Júlia Zanata. Mesmo com essa torcida, parte da direita avalia que a corte está contaminada pela agenda de Moraes. E a nova gestão será mais do mesmo. Acredito que não mude muita coisa. E eu tô aí com o Rodrigo Valadares, que é do União Brasil. E que era o relator original do projeto da anistia. Fachin assume o Supremo com defesa de autocontenção e tenta baixar a tensão política. Vai vendo. Aí a matéria cita que em agosto agora, né, mês passado, na Fundação FHC, Fachin fez um discurso dizendo que cabe à política lidar com valores e ideologias em disputa e que o direito deve resistir à tentação de preferir uma delas. Embora receba ataques bolsonaristas e tenha sido um dos alvos das suspensões de vistos impostas por Trump, Fachin tem insistido na defesa de um Supremo que não substitua a arena política para não corroer a legitimidade do sistema. Na conferência, ele ressaltou a preocupação com grupos minoritários ainda subrepresentados. Tu acha que tem alguma mudança? Quem está sendo oprimido no Brasil é quem? É a maioria. É o povo inteiro. Está sofrendo o pão que o diabo amassou. Uma vida difícil. Mas a preocupação é com os grupos minoritários. Neste ponto, Fachin disse ser papel do tribunal abrir caminhos para a inclusão e evitar a cristalização de privilégios. Tem algum grupo mais privilegiado que o judiciário no Brasil? Por fim, o ministro também afirmou entender que há um quarto ramo informal na divisão de poderes. Pronto. O Ministério Público, Tribunal de Contas, CGU, CNJ e agências reguladoras. Agora são 4 poderes. Tem como dar certo? Nos bastidores, assessores e advogados que frequentam o tribunal têm percebido sinalizações, inclusive para os anseios da oposição. Um dos exemplos foi o voto dele na questão do Marco Civil da internet. Não fez mais do que a obrigação. Para quem acompanhou a divergência aberta por Mendonça, que também ganhou apoio do Cássio e foram um voto vencido. Nem Barroso nem Fachin são apontados como bons articuladores políticos. O papel exercido no Supremo pelo decano, Gilmar Mendes, e pelo Moraes. Ou seja, não vai mudar nada. Vai ficar tudo igual. Só vai dar menos entrevista. Só vai mudar que ele não vai dar a mesma quantidade de entrevista que o Barroso deu. Aí vem a Globo News, né? Análises do Joel Pinheiro. Dado o papel político que o Supremo vem desempenhando, ele passou a ser visto como herói por metade da população e vilão por outra metade,
Por isso acredito que esses valores de autocontenção, equilíbrio e racionalidade são tão importantes para o Supremo agora. Né? Não era antes. Não, mas agora é. Agora tem que mudar. Lá atrás você podia ser um pouco ativista, mas agora tem que mudar. Agora, viu? Agora o Bolsonaro está condenado. Fachin assume o Supremo sob a sombra de Moraes e com estilo oposto do Barroso. Mas a Adriana Ferraz deixa, assim, de forma clara, os próximos 2 anos ainda serão marcados por julgamentos políticos e menos técnicos. Mudou nada. Não mudou nada. Essa pergunta do Vinícius, todo mundo sabe a resposta, né? O que será que ela quis dizer com julgamentos políticos e menos técnicos? O que é, Vinícius? Adivinha, hein? Eu sei que tu sabe. Tu também não botou porque tu não quer ser processado. Todo mundo sabe, mas ninguém quer falar pra não ser processado. Aí a OAB, que não consegue abrir a boca pra falar de Bolsonaro, que tá preso. Tá preso. A defesa já pediu. Mas parece que não é prioridade, né? Fica preso aí mais um tempo aí. Vai, Bolsonaro. Fica preso aí. Preso pra sempre. Morre aí. A OAB, que não abre a boca pra nada, tava lá. A democracia é inegociável. A democracia. O que é a democracia, gente? Como ele ia sair, né? Como ele tá para sair. Ele tinha que falar com a imprensa. Ele que sempre fala com a imprensa. O grande, iluminado Luiz Roberto Barroso. Concedeu várias entrevistas nos últimos dias. Inclusive essa pra Mônica Bergamo, né? Sair do Supremo é possibilidade, mas não é uma certeza. Aí a Mônica Bergamo escreveu algumas coisas que eu não sei se eu compreendi errado, se foi ela que compreendeu errado. Tá ali, né? Presta a passar o bastão pro Fachin. Barroso fala de diálogos com Bolsonaro, do voto que levou Lula à prisão, de reaproximação de ambos e rejeita a anistia. Diz ainda ter preocupação, mas não medo de sanções que os Estados Unidos ameaçam aplicar à magistrado do tribunal. Aí tá ali, ó. O Barroso voltou atrás, no tempo, e falou sobre a Lava Jato e o que pensou da operação. E explicou que o voto que ele deu em 2018 e que contribuiu para que Lula fosse levado à prisão, do qual diz não se arrepender. Tá? Não se arrepender. Aí eu fui ler a pergunta. Em 2018, o senhor deu um voto que levou Lula à prisão. O senhor se arrepende? Absolutamente. Mas ele não arrependeu? Não se arrepender. O senhor se arrepende? Absolutamente o quê? Não, é? Acho que ele se arrependeu, né? Acho que ele tá falando o contrário. A Mônica Bergamo não sabe... Eu sou burro ou a Mônica Bergamo que não sabe ler? O senhor se arrepende? Absolutamente. O meu voto não tem nada a ver com Lula. Eu vou explicar, talvez foi a primeira vez, meu voto e outros, porque não foi só o meu voto. Tu se arrependeu, né? Absolutamente. Tu tá absolutamente arrependido. Do qual diz não se arrepender. Ou eu sou burro ou a Mônica Bergamo não sabe ler. E foi ela que escreveu. Até botei aqui, não embaixo do outro, não sei nem porquê. Aí o Barrosinho também revelou como se reaproximou do Lula e de como Lula acabou conquistando até sua sogra. Lula. E disse que os dois nunca conversaram sobre aquele momento do passado hoje tão distante. O presidente é um homem que já esteve tempo suficiente no sereno para entender qual o papel de um juiz que cumpriu o seu dever de aplicar também a ele o que havia aplicado a outras pessoas. Aí o Barroso falou uma coisa que só prova aí o que qualquer pessoa de bem já sabia. Contou como se relacionou cordialmente com Bolsonaro, muito cordial. Revela que chegou até a indicar o ministro para Bolsonaro. Mas Bolsonaro optou por outro nome, né? Ô Barroso, fica pra próxima. Na volta a gente compra, Barroso. Obrigado, Jair, sabe? Por não ter aceito o nome do Barroso. Diz que acha inadmissível a discussão de anistia antes, durante, logo após o julgamento, mas vê com simpatia a ideia da redução de penas. Admitiu que já chegou a conversar com Lula sobre sua saída do Supremo. Aí tá aí, né? É um pavão espalhafatoso. Aí ele também deu entrevista pra Globo News, também deu entrevista pra CNN, mas da Globo News ele diz, né? Ele vai fazer um retiro espiritual após deixar a presidência do Supremo e fala dos ataques a ministros e familiares, né? Minha mulher sofria imensamente, meus filhos. É o nível de maldade na minha rede social.
na rede social, de uma maneira em geral, os ataques. Aí vem toda aquela ladeira que vocês já sabem. Aí o Arthur comenta, né? Rapaz, o Barroso fala como se o brasileiro médio estivesse com uma vida ótima. Tudo em paz, tudo tranquilo. E aí, subitamente, do nada, decide ir pra rede social para fazer coisas feias, né? Coisas más. Se tivesse falando sério, ele começaria com um exame de consciência das decisões desastrosas, catastróficas e cruéis que a Suprema Corte tem tomado, gerando o estado de coisas que vivemos. Por que não criticar as doses de psicopatia e mau sentimento da Corte nas últimas décadas? Esse pessoal não tem ideia do inferno que virou a vida do brazuca médio por causa do cinismo e hipocrisia dos donos do Brasil. Eles não param nem para pensar que talvez o povo está com raiva porque alguma coisa ruim foi feita. Mas esse aí é o Brasil brasileiro. Tinha umas notícias boas para contar para vocês, relativamente animadoras, que envolvem aí os Estados Unidos na sua campanha para cima do Soros, mas eu quero comentar isso com calma. Porque tem outras notícias curiosas também, vindas da Europa. Esse a gente comenta possivelmente amanhã. Por hoje é esse daí, né? Vamos ver como é que vai ser o desenrolar. Saiu uma nota que eu não coloquei aqui em vídeo, porque meio que só saiu no bastidor, dizendo que o Paulo da Força não conseguiu criar consenso em nada sobre o texto e que o assunto não deve ser colocado em pauta essa semana, possivelmente só na próxima, então a observar também. E no mais é isso. Tem alguma coisa pra falar? Não específico, não. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode se tornar membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br. Lembra de cobrar a turma aí, né? Pra soltarem Bolsonaro de uma vez por todas. Tá ruim. Solta o homem, deixa o homem voltar. Não tá preso, não foi condenado. Quer dizer, condenado foi, né? Mas o acórdão ainda tá assim, ele tá preso numa forma irregular. E vejo vocês amanhã, né? Fica com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos.